Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. Hoje a nossa convidada é a doutora Beatriz Helena Ramos Amaral. Ela que é Procuradora de Justiça pelo Ministério Público de São Paulo. Hoje a doutora veio contar sua experiência, a experiência que ela teve nas promotorias. Doutora, muito obrigada pela presença aqui na PMP. Por gentileza, suas considerações iniciais. Eu que agradeço o convite da Associação Paulista do Ministério Público para estar aqui. É uma entidade que sempre me foi muito cara. Estou no Ministério Público desde 86 e sempre fui associada. E agora, já de uns 3 anos e pouco para cá, estou integrando também o Departamento Cultural. Então, minha casa também é aqui. A senhora ingressou no Ministério Público em 1986. E em 1987, a senhora já ocupava o cargo de promotora de justiça titular de Franco da Rocha. À época, como curadora de menores, o que hoje seria uma promotoria da infância e juventude. Conte um pouco como foi essa experiência. Eu ingressei, nós tomamos posse, a minha turma, em 9 de janeiro de 1986. E daí eu fiquei alguns meses como promotora substituta atuando em Osasco, Carapicuíba, também na capital. Nós atuamos um bom tempo na capital. Eu depois fui promovida para Santa Adélia, onde fiquei alguns meses. E entre agosto e setembro de 1987, eu assumi já a titularidade de segunda entrância na promotoria de Franco da Rocha. Eram, naquela ocasião, somente 2 cargos de promotoria. E eu tive a felicidade lá, a outra promotora, quando eu cheguei, que já estava, era a doutora Heloísa Arruda, que eu já conhecia. Tinha sido colega de faculdade de amigos, já conhecia pelo brilho dela e pelo especial entusiasmo que ela tinha com a área criminal, com os júris, com as sessões de júri. E ela trabalhou mais uns 3 meses, depois ela foi promovida, vieram outros colegas, num ambiente muito bom, 2 juízes muito sérios, Dr. Luiz Gonzaga Ursolim e Dr. Francisco Eduardo Loureiro, que depois se tornou assessor da Corregedoria, professor de Direito também. Nós trabalhamos lá, então, esse começo de carreira. Então, como ela tinha, a doutora Luísa, a promotoria do júri, execução criminal, todo o restante era meu. Tinha o civil e crime, era dividido, né, entre as duas, mas eu tinha também, tinha falimentar, acidente do trabalho, e curadoria de casamentos, uma curadoria de menores, né, e na curadoria de menores, além dos processos dos termos de guarda, que no caso de uma periferia como é Franco da Rocha, nós recebíamos centenas, às vezes vinha 40, 50, 70 pedidos por dia. Nós tínhamos os casos dos menores infratores, né? E eu tive especialmente um caso lá nesse período que eu fiquei, que não foi um período assim também tão longo, foi 1 ano e meio, quase 2. Eu tive o caso de uma entidade particular que abrigava menores, né, menores carentes, menores juridicamente considerados que estão em situação irregular, né? Na época, como você bem lembrou, ainda estava em vigor o Código de Menores, de 1979, né? E ele estaria em vigor ainda por mais 3 anos. Nós estávamos em 87 e só em 1990 que foi promulgado o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA trouxe muitas alterações, né? Muitas melhorias de caráter procedimental, inclusive com relação à atuação do Ministério Público, né? Procedimentalmente, para dar mais celeridade e visando benefícios sociais, né? Da sociedade, do menor, do próprio Ministério Público, da atuação. Mas, com relação a este assunto de fiscalização de entidades, o anterior já era suficientemente avançado e as diferenças que existem entre um e outro não são muito significativas. Elas existem, mas são similares, de modo que dá para compreender, né, o que eu vou contar. Eu estava, então, fazia um mês e meio a 2, né, entre setembro e outubro, por aí, e houve o começo de alguns boatos e comentários na cidade de que uma dessas entidades particulares que estavam com menores estaria cometendo algumas irregularidades, né? E eu, então, suspeitei de que atrás dessas irregularidades houvesse crime realmente, porque em todos os lugares a gente vai a crimes, né? Não são pequenas infrações, crimes. E eu resolvi, então, fazer uma visita de inspeção sem avisar, né? Sem aviso prévio, né? Uma visita de surpresa. Só que nesse meio tempo em que eu estou preparando esta visita, surge no meu gabinete um assistente social, que nada tinha a ver com o fórum, ele simplesmente trabalhava, mas por ser assistente social, tomou conhecimento desse fato, uma cidade pequena, né? Na época, Franco da Rocha tinha 3 municípios, Franco da Rocha mesmo, Francisco Morato e Caieiras.
que logo depois se tornaram comarcas independentes, mas eram reunidas. E ele tomou conhecimento desse fato e eu, então, pedi para tomar declarações dele. E ele me narrou uma série de coisas, eu fiquei estarrecida. Parece que as crianças estariam numa situação de insalubridade, que não estariam sendo bem alimentadas, não estariam sendo bem cuidadas, não eram sequer adolescentes, eram crianças mesmo. Talvez o mais velho tivesse 12, 13 anos. Né? Bom, então eu preparei essa visita seguindo o que dizia o Código Menores, no artigo 10, 11, 12 e 48 e 49. Foi isso que nós aplicamos. Né? O 10, 11 e 12 eram os artigos que determinavam que tipo de requisitos, que tipo de características deveria ter uma entidade particular para ser credenciada pelo poder público, né? E receber, enfim, as verbas pertinentes, né? E abrigar crianças como detendo ali uma parcela do Estado, uma parcela de poder estatal que estava delegado a elas. Né? E o artigo 48, que dispunha que onde tiver menor, né, e onde qualquer entidade dessas poderá ser visitada e inspecionada por um membro do Poder Judiciário ou por um membro do Ministério Público a qualquer momento. Né? E, então foi com base nessa que nós fizemos. Eu me lembro que eu narrei, eu era uma promotora nova lá, nova na carreira também, mas nova lá, nunca tinha tido esse tipo de experiência. Eu me lembro que eu narrei o caso ao Dr. Munir Curi, grande especialista na área, que na época era o nosso coordenador das curadorias de menores. Ele até reunia os colegas de segunda e terceira infância, e ele me disse: Beatriz, já vi muitos casos desses, você gosta de tirar fotografias? Eu falei: mas eu adoro fotografar, você com as comarcas, né? Então você leva uma máquina, porque é a melhor maneira de você documentar e não se perder a memória desses fatos, porque lá você vai ver essa questão, não é de higiene, de trato, leva uma máquina fotográfica. Eu me lembro que eu levei 2 filmes, né? Aí eu comuniquei ao juiz, né, verbalmente, que eu ia, também de acordo com a lei, perguntei se ele queria me acompanhar, ele disse que se sentiria melhor ficando no fórum, para depois ficar mais à vontade, enfim, preferiu, mas me deu uma Kombi, 2 funcionários, um motorista e uma máquina de escrever do fórum para tomar a declaração de alguém, de algum dirigente que estivesse lá, né, ou preposto. E eu levei, então, a minha Canon, tal, com os 2 filmes, né, e simplesmente, ao nos ver chegar, a moça que cuidava, tinha alguns funcionários assim auxiliares, mas a moça que cuidava, que estava tomando conta, vamos dizer, nesse dia, da entidade, ela franziu o senho, ela fez uma expressão assim, ao nos ver, ela fez assim, que só isso já demonstrava culpa. É preciso que a gente veja que nós, quando estamos no mundo, é uma expressão que a professora Lucrécia D'Alessio Ferreira usa muito, a leitura sem palavras, né? Quando a gente lê sem palavras, a leitura de gestos, né, de imagens, que vão se somando ao que a gente vai vendo. Mas ali foi uma confissão de culpa, a expressão dela, eu falei, não. Bom, ali entramos, e eu sempre com muita civilidade, é lógico, falei, vim fazer uma visita que a lei nos obriga a fazer, né? Viemos fazer hoje, com funcionário auxiliar, gostaria de conhecer, a senhora me mostre a entidade. E eu fui ver, e eu fiquei estarrecida, porque as crianças estavam com roupas rasgadas, elas estavam todas de short, menininhas de vestidinho assim curto, e não era verão, estávamos em setembro, outubro, com o tempo ainda frio. As camisetas estavam rasgadas, a cozinha tinha uma panela onde eram preparados os alimentos, era uma parede totalmente manchada, pia, torneiras, piso, tudo assim como se tivesse repleto de ácaros, de fungos, e banheiro, uma situação assim. E entrando em outros cômodos, nós víamos em cima pacotes e pacotes de edredons, de roupas, enfim, toda sorte de objetos, de produtos, de vestuário, que as pessoas doavam, ou que eles adquiriam, e que acho que eles repassavam para outros lugares, e as crianças não faziam uso disso, né? Então ainda havia um desvio de finalidade, crime de maus tratos, possivelmente alguma missão de socorro. Se não dão alimento, não dão vestido, será que vão dar remédio quando tiver febre, né? Então, aí tomamos a declaração desta moça, ela tremia, ela veio com os papéis, alguma coisa, e nós descobrimos que há muito tempo que não se fazia inspeção lá, nem regular. E que quem dirigia era um pastor, ligado a uma religião, os nomes eu já não me lembro, mas que ele vivia nos Estados Unidos. Ele ia lá uma vez a cada 2 anos, né? E deixava no lugar essas pessoas desviando as verbas e os recursos todos, né? Então, eu fiz mais ou menos umas 48 fotografias, que eram os 2 filmes que eu levei, e entrei com uma ação perante a vara, com uma medida cautelar também, solicitando liminarmente que as crianças fossem transferidas dali. Seria uma transferência, uma remoção provisória para um outro estabelecimento, também de natureza particular, lógico, que tivesse as mesmas características daquele e que não fosse longe, que fosse dentro da comarca, porque aqui em São Paulo havia vários que estavam se oferecendo. Mas tinha que ser lá, porque a gente não queria afastar
as crianças não tinham família mais, elas estavam em situação irregular. Mas é claro que sempre tem um conhecido de família que às vezes sabe que tem ali alguém, se alguém quer uma adoção intermedia, não queria tirar as crianças completamente da região. E nós conseguimos uma entidade similar em Caieiras. Caieiras era das três, era assim, mais equipadas. Então as crianças foram removidas para lá. Aí nós pedimos o fechamento, né, a interdição provisória, até que eles regularizassem, que se não regularizassem, então que se tornaria um fechamento definitivo. Pedi também a extração de cópias para instaurar inquérito, né? Requisitei a instauração de inquérito para apurar responsabilidades criminais, porque alguns crimes estavam patentes, né? E crimes contra a administração pública, né? Maus tratos com relação às crianças e outras coisas mais que foram aparecendo, inclusive com relação a documentos que depois nós fomos aprendendo e fomos recebendo, né? E, para minha surpresa, o juiz deu essa sentença no mesmo dia. E ele era um juiz bastante, sempre foi um juiz muito humano e sério, que mostra que um juiz não precisa dar uma sentença de 15 laudas, com 80 jurisprudências para praticar justiça, né? Ele deu uma sentença manuscrita, em 2 laudas, com uma letra assim, miúda, tal, deferindo tudo integralmente. As crianças, acho que no dia seguinte, já se mudaram para Caieiras. E aí nós passamos a fiscalizar, eu pedi uma nomeação de um assistente social. Enfim, foi uma atuação assim, bastante boa, com um resultado bom e que me deu muito orgulho de ser promotora e, naquela ocasião, estar ali. Quer dizer, as pessoas comentarem isso e haver um assistente social que me narrou tudo e eu ter esse apoio todo e fiz. Então, esse caso eu jamais vou me esquecer, porque as cenas não saem. Parece que eu estou vendo aquelas instalações ali, abaixo de zero, com tanta riqueza, tanta doação, né, sendo feita e ainda recebendo parcela do poder público, que não podia não ser tão expressiva, mas somando-se tudo, né, e ali os edredons, as roupas, os mantimentos armazenados, sabe-se lá para quê. Uma vergonha, assim, quer dizer, um conjunto de crimes, né, um conjunto de crimes praticados contra hipossuficiente, né, contra menor, contra criança, um absurdo. E eu não me esqueço disso. E aconteceram diversas outras, mas isso foi um fato que marcou bastante. A atuação fortíssima, né, doutora? Eles já me respeitavam porque, enfim, já estava trabalhando há um mês e meio, né, mas eles passaram a perceber também que não era só um trabalho escrito, que se houvesse necessidade, a gente iria a campo, porque nós estávamos ali para atuar em favor da justiça da sociedade, não é uma atuação formal, é uma atuação real, substancial, né? Saí de Franco da Rocha, eu saí triste porque, eu devo dizer, foi a comarca em que eu trabalhei mais feliz, realmente, apesar de tudo, né? Quando eu fui promovida para lá, muitas pessoas disseram, mas Franco da Rocha tem um manicômio, Franco da Rocha tem alagamento, mas foi um lugar onde eu realmente tive mais apoio, né? Da comarca, juízes, promotores, um relacionamento muito bom, e também os advogados ativos que nós nomeávamos, né, para certos casos, enfim, eram muito sérios e tal. Eu fui promovida, então, antes da capital, para a terceira entrância, que era Osasco, né, onde também tive uma atuação assim, muito boa, um trabalho que eu gostei muito de fazer. Eu fiquei na área criminal em Osasco, eu já tinha atuado em Osasco na área civil 2 ou 3 meses seguidos como substituta, mas aí fui como titular para o crime, né, que era a minha preferência, né, na ocasião. Fiquei no crime também. Durante 2 anos, a minha vara, a vara perante a qual eu oficiava, tinha, como uma de suas atribuições, a zona eleitoral, zona mãe. Então, os principais casos eleitorais vinham também para nós. Então, lá nós pegamos a eleição de 1988, que era a eleição de prefeitos, né? Que foi a eleição que a Luiza Erundina ganhou aqui em São Paulo, e lá um dos candidatos era o Francisco Rossi. Então, teve muitos casos, muito processo. Eu já ia às 7 horas da manhã para começar a trabalhar. Depois a eleição presidencial, a eleição que foi vencida pelo presidente Fernando Collor, em que o presidente Luiz Inácio da Silva foi derrotado, que foi uma eleição também que rachou, né, bastante o país. Também eu estava lá. E havia comícios e uma série de coisas. Teve um caso que ele foi quase que agredido, foi uma injúria eleitoral. Veio também o caso para mim e tal. Tive lá uma passagem mais uns 2 anos. Aí vim para a capital e tinha interesse de vir para a área criminal, que tinha me especializado, e sempre gostei muito de lidar com o ser humano, com gente, sempre gostei mais de lidar com gente do que com papel. Veja bem, vou deixar bem claro, eu gosto muito de escrever, é lógico, não é isso, mas assim, mais do que bens materiais, eu gostava de lidar com o ser humano. Então, para mim, a área criminal era a preferida, e na área civil, eu gostava especialmente da área de menores, também a área de família e sucessões, porque lida-se ali com gente que está em conflito, né? E na área criminal aconteceram inúmeros fatos, inúmeros estelionatos. Eu me lembro que eu sempre tive uma atuação, porque alguns colegas, cada pessoa tem um método de trabalho. Os colegas diziam assim, mas que exagero, diziam, porque às vezes eu gostava de
chegar até a exaustão de diligências. Então, muitas vezes, alguns casos que o juiz dizia, que pena, não se apurou a identidade do outro. Eu falei, não, mas eu estou com o inquérito que eu requisitei paralelamente correndo. Muitas vezes vinha esse inquérito, voltava com a identificação. E eu falava, olha, aditamento, vamos aí. E conseguíamos condenar. Eu sempre tive uma atuação assim, bastante, né? E depois de bastante tempo no crime, eu acabei, por uma movimentação natural da carreira, desejo de experimentar outras áreas, né? Eu fui para família e sucessões. Isto foi em julho, eu assumi em 2 de julho de 1998. Eu jamais vou me esquecer que tive lá um caso bastante grave, que era uma interdição fraudulenta, que eu comecei a detectar uns 15, 16 dias depois que eu já estava lá. E detectei até porque, antes que o processo me viesse às mãos, veio procurar por mim a então curadora da interditanda, ou melhor dizendo, interditada, porque a decretação da interdição já havia ocorrido. Estávamos naquela fase da prestação regular de contas, né? Que o curador tem a obrigação de fazer, e ela veio conversar comigo dizendo que a moça, a senhora, não estava querendo ir ao juízo junto com ela. Enfim, ela veio com uma conversa que não tinha muito sentido, né? E a partir do momento que ela saiu da minha sala, eu fiquei pensando, o que essa senhora veio fazer aqui? Não entendi. E aí peguei o processo, e até a audiência no dia seguinte, abri, e aí fiquei estarrecida, porque esta senhora alegava que ela não tinha problema nenhum de natureza mental, nenhuma deficiência, e que ela havia sido agredida na rua por pessoas estranhas que a levaram imediatamente para um estabelecimento, que passaram a espoliar os bens. Ela era de natureza, de procedência italiana, era viúva, não tinha filhos, não tinha mais nenhum familiar, exceto uma irmã, que esta sim tinha problemas de saúde mental. Eu os visitei no estabelecimento, né, de modo que eu conhecia as duas. E o advogado, se ele achasse que ela estaria delirando, ele não teria feito uma petição maravilhosa, como ele fez, de 3, 4 laudas, com toda a explicação. E essas petições, ele fez 1, 2, reiterou, não eram apreciadas, o processo ia para a prateleira. Aí eu comecei a achar que eu não estava na área de família e sucessões, que eu estava na área criminal, porque não era possível a quantidade de crimes. Mais uma vez, uma hipossuficiente, né? Uma pessoa. E eu comecei a examinar aquilo realmente sem saber. Poderia realmente ser uma pessoa com problemas mentais. Como é que a gente poderia saber? Então, eu me dirigi ao juiz e disse, olha, existe essa petição, não foi apreciada. Ele, não foi apreciada ainda. E eu estou me propondo a fazer uma visita, uma vez que havia uma audiência e ela não veio, não se mandou buscá-la, a fazer uma visita ao estabelecimento. E eu gostaria de ter uma psicóloga daqui, da família de sessões. Havia lá umas 2 ou 3 psicólogas, né? E ele prontamente, a senhora leva e tal. Só que, todos os dias que eu marcava, eu marquei 3 vezes, as psicólogas não vinham. Elas estavam com algum problema de saúde, na última hora, algum problema familiar. Isso é mais uma maneira da gente ler sem palavras, né? Então eu vi que havia ali alguma estrutura. Só que nesse meio tempo foram acontecendo outros processos, foram vindo às minhas mãos, de investigação de paternidade, alvará, inventário, com testamento só, separações, divórcios, onde havia situações estranhas. Claro que não eram todos, mas um ou outro. Então, situações estranhas que parecia algum erro, algum equívoco de cartório. E eu pedi imediatamente para corrigir, voltar, esse alvará não poderia ter sido expedido assim, aquele precisa ser expedido e tal. E como eu vi que a psicóloga não veio e aquilo era uma situação urgente, eu imediatamente fiz contato com a Procuradoria-Geral de Justiça. E na época, nós tivemos um grande procurador-geral, o Dr. Luiz Antônio Marrei, e imediatamente eu solicitei a psicóloga daqui, porque o Ministério Público havia criado, naquele momento, havia acabado de criar o Departamento de Saúde próprio, que antes não existia. Então eu pedi a psicóloga, e aí a resposta que veio da Procuradoria é que eles não iam mandar só psicóloga, além da psicóloga iam mandar carro, motorista, o que mais eu precisasse. Fomos. Fiz a visita surpresa, e ela quando soube que tinha ali uma promotora, ela ficou com um pouco de receio, e aí disseram, mas é promotora de justiça do Ministério Público. Ela disse, se é Ministério Público, olha, né? Ela disse, se é Ministério Público, eu quero, porque é para me ajudar. Eu vejo na televisão o que é um Ministério, e ainda citou um colega meu, engraçado, que era um colega meu de concurso, que também está aposentado, mas que teve uma atuação muito meritória com relação a idosos, que era o do João Estevam da Silva. Ela citou, ela disse, então a senhora é colega do João Estevam. Eu disse, é meu colega de concurso. Eu sei que ele luta pelos idosos. Eu falei, olha, todos nós lutamos pela sociedade por quem tem razão. Eu vim aqui só para conhecer a senhora. A senhora vai me levar para algum lugar? De jeito nenhum. A senhora só vai para onde a senhora quiser. Eu quero conhecer a senhora, quero ver se é verdade, coisas que eu andei lendo no processo. E aí ela me contou, papai. Ela disse, minha irmã tem problemas mentais. Está ali, a senhora está vendo. A irmã fazia um gesto assim,
repetido esses gestos que faz normalmente quem não tem sua rigidez mental. Ela tinha lá uma demência, não sei se era uma demência senil. Esta senhora tinha uma deficiência parcial visual, mas não tinha nenhum problema mental. E eu conversei com ela, achei ela muito normal. Aí pedi a psicóloga então que entrasse, né? Era uma psicóloga bastante jovem, muito correta, muito honesta, senão não estaria aqui no Ministério Público. E ela ficou impressionada. Ela disse: essa senhora tem melhor memória, menor do que eu, e a senhora junto, que coisa impressionante. Bom, aí nós fomos, então voltamos para a vara e eu pedi que ela fosse desinternada, que a interdição fosse cancelada, fosse levantada, que a curadora que estava acompanhando, né, que tinha entrado com o pedido, fosse removida, prestasse contas completas em 48 horas, pedi que ela fosse removida, que extrair cópias, pedi que fosse instaurado um inquérito contra ela para apurar responsabilidades de natureza civil, criminal, né, aquelas que machucaram na rua. Quem que machucou, como, de onde saiu isso, né? Então quis me parecer que havia uma espécie de uma indústria de interdições, né? Que não eram todas, mas havia algumas que caíam em algumas varas, nesta vara especificamente. E aí o juiz deferiu prontamente e nomeou um curador dativo, né? Já havia um curador dativo de vara para quando houvesse necessidade, né? Para minha surpresa, bom, esse caso foi julgado totalmente favorável às pretensões que eu fiz, foi interditada, mas para minha surpresa, o laudo, eu fui examinar o laudo, era extremamente lacônico. Eu tinha 13 anos e meio de carreira, quase 14. Estava acostumada a ler laudos. Estava acostumada a ler laudos muito mais simples do que este, porque eram laudos de assuntos criminais, né? Então, o que mais se aproximava desses são os laudos de dependência toxicológica, né? Ou dependência de insanidade mental, né? Que se faz aqueles apensos, né? Então, eu achei um laudo lacônico, sem lógica nenhuma, sem nexo. Então o laudo, diante de qualquer interditando, já seria estranho. Mas principalmente diante daquela que eu havia conhecido, levado à audiência e ouvimos a psicóloga e tudo mais, como testemunha do juízo, pedi para ele para ser ouvido. Então, eu desconfiei da feitura daquele laudo, que um médico não escreve daquela forma, né? Nem um ginasiano escreve. Porque estava, na verdade, truncado, era para não ter nexo. E aí eu telefonei, então, para o médico, para falar com ele, para conversar, né? E aí eu fui informada pela secretária que esse médico não estava no Brasil, ele estava na Europa. E a data em que ele havia viajado era anterior à assinatura da elaboração do laudo. E aí nós descobrimos que havia mais alguns laudos falsos. E aí, bom, nem preciso dizer, né? A minha manifestação foi sempre dentro dos processos, sempre procurei agir com o máximo de ética possível, nunca esquecendo que eu estava representando o Ministério Público e, por causa disso, eu sofri muitas retaliações. Sofri ameaça de morte, eu estou falando isso em público pela primeira vez hoje, sofri ameaça já em 1999, porque eu fiquei 2 anos naquele cargo. Minha mãe sofreu ameaça, funcionários vinham pelo corredor, me telefonavam dizendo: o juiz pediu para a gente nós não intimarmos a senhora. Eu falei: mas como? De uma audiência que vai ter um outro horário, mas nós não podemos fazer isso, vamos escondido intimar a senhora. Então, era assim um absurdo. Havia um procedimento, os olhos da Corregedoria de Justiça estavam voltados para a vara, havia alguma coisa sendo investigada, né? E no tempo que eu fiquei lá, eu fiz o melhor possível, sendo que a minha atenção ficou principalmente nessas interdições, porque você machuca alguém na rua, você leva alguém, isso é sequestro, o cárcere privado, isso não é mais, não é? E depois você não presta contas, então você está fazendo uma infração de natureza civil, também praticando crime. Pedi para extrair cópias, na verdade eu requisitei, né, a abertura de muitos inquéritos naquele período, muitos. E houve muita gente que disse: nossa, ela está tomando atitudes policialescas. Não, eu não tomei nenhuma atitude policialesca, porque eu não ofertei representação contra ninguém. E eu pedi que fossem abertos, se eu tivesse denunciado direto, só com as peças, abertos inquéritos, não é? Para que a polícia investigasse e eu junto com a polícia e tal. Mas fui informada muito recentemente, eu fiquei lá 2 anos e pouco, não é? Depois, pela movimentação natural da carreira, eu saí, trabalhei mais uns 2 anos e fui promovida para a segunda instância. Mas o juiz foi afastado do cargo, aquele magistrado, que comigo tinha um relacionamento pessoal muito bom, muito educado, mas havia essas questões todas, né? Foi afastado pela corregedoria dele, pela presidência do tribunal, a corregedoria, respondeu ao processo administrativo disciplinar, parece que confessou ter praticado irregularidades de natureza fraudulentas, inclusive corrupção, né? Recebimento mesmo de
venda de sentença, coisas assim. E agora, recentemente, mesmo ele já estando aposentado, há mais de 13 anos, olha, eu tenho essa aqui, data de 1 ano e meio, isso está na internet, data de 1 ano e meio atrás, é a decisão de um último recurso que ele entrou perante o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, pedindo justamente que fosse anulado os acórdãos que determinaram o afastamento dele daquela vara perante a qual eu oficiava o meu cargo. E detalhe, os acórdãos, né? Os acórdãos, né? E até há uma menção aqui de que alguns dos fatos, ele dizia, mas um desses fatos já foi apurado em inquérito policial. Então, quer dizer, na verdade, o que eu estou só chamando a atenção, eu estava preocupada com aquela senhora, com aquele caso, e fiquei depois preocupada com muitos outros casos. Na verdade, eu nem dormi quando eu vislumbrei a possibilidade de haver uma pessoa que, por causa de uma deficiência visual, portanto, mais hipossuficiente ainda, porque além de ser uma idosa, tinha 77 anos, 78 anos, além disso tudo, com uma deficiência parcial, ela tem que receber apoio do Estado. Estava sendo espoliada por vários órgãos estatais, não é? Então, eu tive a satisfação de ter resolvido isto, né? Isto mudou bastante a minha vida, a minha atuação, porque ninguém passa incólume por ameaças, durante 2 anos, ameaça, retaliação, né? E, enfim, eu passei por isso, mas o tempo mostrou que eu tinha razão. Aquelas pequenas sementes que estavam aparecendo ali no processo, no outro que eu olhava e dizia, não é possível, não estou acreditando. Então, eu até brincava, eu nunca vi tanto crime junto nas varas criminais como estou vendo aqui, né? Numa vara de natureza especializada, mas de natureza civil, né? Enfim, mas sabe-se que a justiça não é assim. Isso é uma exceção, graças a Deus, né? E a e atuação graças a Deus fortíssima. eu tive força para fazer isso durante 2 anos. E saliento também esse apoio que eu tive da Procuradoria-Geral de Justiça, o doutor Antônio Guimarães Marrei, que ainda bem eu falei, Marco, o psicólogo não vem do juiz. Eu marco não vem. É importante um auxílio técnico nisso, não parece que eu estou trabalhando sozinho, inventando. Aí ele imediatamente manda psicóloga, tá? Então tudo correu bem no sentido de se fazer justiça. Bom, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para a classe desses 80 anos da PMP. A mensagem que eu deixo é de agradecimento. A associação sempre nos acolheu muito, principalmente com os seres humanos, né? E para todos os colegas que são associados, esses que estão ingressando aí agora, hoje aí, terminando um curso, os que ainda estão, os que estão nas últimas semanas de carreira, né? Os que estão nos últimos anos, os que estão começando, que estão no meio da jornada, que nunca desistam, não é? Da prática da justiça, da prática da ética, mesmo quando a gente está sozinho, contra 15, 20, 30 que pensam de maneira diferente, que estão atuando diferente, a nossa obrigação é sempre lutar na medida das possibilidades, né? Se nós não lutarmos com força individual, ninguém reforma o mundo, não é? Ninguém reforma o mundo. E o Ministério Público é um espaço perfeito para isso, porque nós temos apoio, temos leis, temos poder, temos caneta, temos consciência, independência e liberdade de convicção. Então, no momento em que não havia internet, né? A internet começou a funcionar mesmo no Brasil em 1994, né? Celular e internet vieram quase juntos. Era a associação que fazia ecoar os feitos, as descobertas, né? A atuação de cada promotor de justiça. Eu até cito um exemplo, o Dr. Walter Folleto Santin, que eu só vim conhecer bem depois. Ele teve uma atuação muito diferenciada com relação à questão da evasão escolar, né? Que é conhecida, né? Crianças que não voltavam para a escola, ele então instaurou procedimentos e fez, e se não fosse a associação divulgar isso para nós, naquela ocasião que não havia internet, poucas pessoas saberiam, nós tomamos conhecimento ao mesmo tempo. A associação sempre ecoou o que havia de mais interessante, de vanguarda, feito por um outro colega, sempre divulgou e sempre esteve ao lado dos colegas também para auxiliá-los, para prestar apoio no caso dos colegas ameaçados, enfim, em dificuldades, né? Sempre houve um apoio muito grande. A nossa associação é muito especial. Doutora, em nome da PMP, eu agradeço muito a entrevista.